gente, aí essa foi a visão de Jeremias. Ele ouviu, dá licença, Jeremias, já falei isso pra você. A visão de Ezequiel, quando ele viu, né? Ele ouviu um barulho de suas asas quando voava, era o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz de Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças deles. Assim, da cobertura curva havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Um trono feito de safira. E aqui, gente, tá falando assim, com cobertura de safira. Nele estava sentado alguém que parecia. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Este era a luz brilhante que mostra a presença e a glória do Senhor. Aleluia! Esta era a luz brilhante que mostra a presença do Senhor. Deixa eu comentar com vocês aqui uma parte aqui do... Cadê a minha relíquia aqui também? Eu gosto muito das Bíblias antigas para mim, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui em Ezequiel, capítulo... Ezequiel, seu evangelista Patrícia, deixa o like, seu comentário aí, né? O livro de Ezequiel, ele estava lá cativo na Babilônia, ele é contemporâneo de Jeremias, viveram na mesma época, só que tem que ele foi levado para a Babilônia e Jeremias ficou lá em Jerusalém. Agora aqui, entrando em Ezequiel, no capítulo 1, que eu estava olhando aqui, né? No capítulo 1 é o início da visão e o chamado de Ezequiel. As visões que ele teve, né? As visões que ele teve do 1 ao 28. Então, gente, já estava aqui, foi a primeira visão de Ezequiel. Quando fala assim, aconteceu no 30º ano, tem um pouquinho de... isso mesmo, né? Então já havia 30 anos, eles tinham que cumprir 70 anos de juízo de Deus. E aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no quinto dia do mês, estando ele cativo junto ao rio Quebar, junto com os outros cativos, os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Então, gente, aqui o 30º ano é provavelmente a idade de Ezequiel, quando ele começou o seu ministério ali no rio Quebar. O que era o rio Quebar? Era um canal navegável no rio Eufrates, fluindo para o sudeste desde o alto da Babilônia. Visões é um termo especial usado por Ezequiel para introduzir as suas maiores revelações, tá? Sempre com a palavra de Deus para indicar sua origem, dada enquanto ele ainda estava acordado. Elas foram verdadeiras figuras igualmente acompanhadas por voz audível de Deus. Então realmente Deus falou com Ezequiel. E aqui, gente, nós já sabemos desde lá de Lamentação de Jeremias, que Joaquim, ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia no 5º ano de babilônico, né? O que significa a palavra Ezequiel? Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus é forte. Ezequiel foi um membro do sacerdócio. Ele foi um membro do sacerdócio. E como fala assim, caldeus, a terra dos caldeus, a mesma coisa está falando, babilônios, a mão do Senhor, uma expressão usada 6 vezes por Ezequiel para expressar como o Espírito de Deus veio sobre ele em revelação.
No capítulo 1 do 4:28, esta visão altamente simbólica e apocalíptica de Deus, por ser dividida em três partes, a tempestade e os animais, a roda e a glória de Deus, o livramento e o trono. Uma visão parecida está descrita no capítulo 10, onde a presença de Deus deixa o templo. Apesar de a visão ser complicada, é uma visão bem complicada, né, gente? A princípio a gente nem entende muito direito, não. E difícil de interpretar. Em alguns pontos, a sua intenção é revelar que o próprio soberano Senhor Deus está a ponto de intervir na história para julgar Judá. Ele escolheu Ezequiel, que escolheu obedecer a Deus, que obedecia a Deus com muito temor, com um admirável temor, tá? E aqui quando fala assim, no verso 4, um vento tempestuoso simbolizava a vinda do próprio Deus. Vinha do norte, ou Deus escolheu seguir o caminho dos exilados, pelo que ele significa que as suas situações difíceis, ou ele vem da direção onde os babilônios acreditavam que os seus deuses estavam localizados. E era preciso, portanto, ter de vencê-los no caminho. E aí no 1:5, quando ele viu semelhança de quatro animais, o número 4, que é usado 12 vezes neste capítulo, e mais de 40 vezes no livro todo, é o símbolo de perfeição, né? 4 ventos, 4 direções, 4 confins. Esses animais são mais adiante definidos, nós vamos entendendo no andar, né, do capítulo. Os vários rostos, né, simbolizam o domínio de Deus sobre toda a criação. O rosto do homem, o rosto, né, de cada animal aqui. Cada animal é descrito como tendo 4 asas. Em reverência à presença de Deus, cada um deles cobriu seu corpo com as 2 asas. Eles tinham 4 asas, né? Ele teve a visão de 4 animais e cada qual andava diante do seu rosto, onde o espírito havia de ir, iam e não se viravam quando andavam. No 1:13, a dificuldade que Ezequiel tem de comunicar sua visão se torna evidente quando ele nos diz que, além da aparência dos animais, na forma de um homem, o seu parecer era como brasa de fogo ardente. E no 1:15-21, ao lado de cada criatura estava uma roda. E no que dava a aparência de uma roda, no meio da outra roda, talvez uma interseção em ângulos retos. As rodas eram tão altas que, talvez estendendo-se da terra até o céu, eram cheias de olhos ao redor. Já pensou? Ele teve a visão, ele viu as rodas cheias de olhos, simbolizando a natureza de Deus, que tudo vê. Deus tudo vê. Nada fica escondido de Deus, nada. E seus espíritos estavam nas rodas. Toda a descrição parece simbolizar a onipresença de Deus. O que é onipresença? Está presente em todos os lugares. Ele é capaz de se mover em qualquer direção. Nada foge do controle de Deus, tá? Acima dos animais estava um firmamento, a mesma palavra usada sobre a expansão criada por Deus no segundo dia é chamado céus. Lá foram separadas as águas acima da expansão das águas, abaixo da expansão. Aqui foram separados os animais do trono. O trono que estava acima do firmamento tem um ocupante descrito como um homem obscurecido pelo brilho do fogo. A lição importante para Ezequiel foi que Deus estava presente na Babilônia e também em Jerusalém. Olha que bênção.
porque talvez nesse momento a onipresença de Deus ali, ele percebeu, né, que Deus também estava com eles na Babilônia, e também estava com os remanescentes que ficaram em Jerusalém, que eles lá cuidando da terra, ficaram lá também. Então aqui Deus mostra, ele apresenta a sua onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente aí com você que está vendo essa live, e está presente comigo, está presente aqui. Deus está lá nos Estados Unidos, Deus está lá em Israel, Deus está em Minas, Deus está presente em todos os lugares. E aqui, gente, a glória do Senhor refere-se a plenitude especial, medida, ele interage com. Então o que acontece? A glória do Senhor refere-se a Deus, a sua plenitude especialmente, à medida que ele interage como homem. Este é um tema favorito de Ezequiel, usado 16 vezes. Ezequiel vê essa glória deixar o templo e mais tarde retorna a outro templo. Cai sobre meu rosto uma reação comum quando Ezequiel está na presença de Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 1, encerrando aí, né? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isso, caiu sobre o meu rosto e ouvi a voz do Senhor. Caí sobre o meu rosto, né? Ele caiu sobre o rosto dele, deve ter prostrado em terra, feito assim, ó. E vendo isso, ele caiu sobre o rosto e ouviu a voz de quem falava. Meu Deus, que experiência forte. Aleluia. O que nos faz empolgar com a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 1. Então ele descobriu que Deus também estava lá na Babilônia. Glorificado seja Deus. Deus é lindo, Deus é fiel. Deixe seu like, deixe seu comentário.